Agora a gente vai continuar a leitura da Máquina Definitiva de Vendas de Chet Holmes. Eu sempre sugiro, compre o livro, leia. Esse livro é excelente para qualquer negócio, para gerenciamento de tempo, para tudo, para aprender realmente essas estratégias dele. E agora a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre os 6 passos para ter uma excelente administração do tempo. Há 6 passos fundamentais para uma excelente administração do tempo. Coloque esses 6 passos em prática diariamente e não acreditará no quanto você e sua equipe conseguirá realizar em um típico dia de trabalho. Passo 1. Toque uma vez. Diga-me se isso te soa familiar. Você entra em seu escritório e vê sobre a mesa 3 pastas e 2 cartas que precisam ser tratadas. Você abre a primeira carta e lê algumas linhas. Lidar com isso levará claramente mais tempo do que você pode disponibilizar nesse momento. Você coloca a carta de lado, dentro de algumas das pastas há outra tarefa. Você começa a resolver essa tarefa, mas seu telefone toca e ao atender o telefone, sua atenção é desviada durante 10 a 15 minutos e em seguida você volta a tratar a pasta. Mas nesse exato instante chega um e-mail e você para ler, o qual contém uma outra tarefa que exige mais atenção e requer ainda mais tempo. Se você gasta apenas 15 minutos por dia para revisar um assunto, retomar tarefas, reler documentos ou e-mails, desperdiçará horas por ano, as quais nenhuma ação é tomada. Muitos de nossa equipe desperdiçarão 1 hora diária. Dispersar ao decorrer do dia, revisando assuntos que não receberão nenhuma ação significativa. Isso totaliza 6 semanas de tempo perdidos por ano. Você gostaria de adicionar 6 semanas extras de produtividade por ano? Adotar a simples regra do toque uma vez em sua empresa, juntamente com sua respectiva infraestrutura de apoio para essa política, poderá drasticamente aumentar a produtividade de cada funcionário. Isso é muito importante. E realmente a gente fica muito disperso, ainda mais tocando o WhatsApp toda hora e tudo. É por isso que eu deixo o meu no silencioso. Eu só pego, olho, volto, me concentro, continuo programando. Mas enfim, vamos ver o que ele fala sobre isso. Se você toca em algo, haja. Esse é o primeiro passo rumo a uma excelente administração do tempo. Não abra aquele e-mail ou aquela carta até você estar pronto para lidar com eles. Conforme essa regra for colocada em prática, você perceberá o quanto maior o número de arquivos criados para organizar o trabalho em progresso. E quanto mais organizado for esse processo de organização, maior será a sua produtividade. Por exemplo, imaginemos que eu abra um e-mail enviado pela minha empresa de relações públicas solicitando a minha aprovação para um comunicado de imprensa. Ora, como tenho uma pasta destinada a assuntos de relações públicas, escreverei em minha lista de afazeres: aprovar comunicado de imprensa, ver pasta de relações públicas. Isso é o quão organizado você precisa ser hoje em dia. A regra do toque uma vez é crucial para administrar arquivos de e-mail. O e-mail é uma tremenda ferramenta, mas se você permitir que ele te controle, ele poderá arruinar a sua administração de tempo. A chave para uma excelente administração do e-mail é de instituir uma política da empresa que exija títulos bastante descritivos para todos os e-mails. Outra regra que exijo é alterar o título do e-mail sempre que o conteúdo mudar. Isso é crucial. Digamos que você envie um e-mail e alguém com o título "Em breve, evento do treinamento de Chet Holmes", e ela responda um e-mail para Sherry e de Márcia para Sherry. O título: "Em breve, um treinamento de Chet Holmes". Sim, estarei presente. Já fiz minha reserva. A propósito, você já falou com o Dave sobre aqueles itens no orçamento que eu havia mencionado? O e-mail sobre o problema de Dave vai e volta várias vezes, mas com o mesmo título, sendo "Em breve, evento de treinamento do Chet Holmes". 1 semana ou 2 mais tarde, alguém lhe pergunta o que aconteceu com o Dave. Um desses 7 e-mails tem a resposta. Para isso é importante a minha pergunta. Mas você terá que abrir todos os 7 e-mails para encontrar essa informação. Portanto, mude o título conforme o conteúdo for alterado. Isso é importante, mas as pessoas não fazem isso. Isso é muito importante.
E não só em relação aos e-mails, em relação às conversas de WhatsApp também. Organizar para conversar sobre cada coisa, deixar aquele tópico em aberto e manter aquele título, manter aquela conversa, não perder o foco na conversa quando é trabalho, né? Todos os meus clientes e funcionários precisam aderir a essa regra para interagir comigo. Dessa maneira, todos na empresa poderão dar uma olhada rápida em um e-mail recém-chegado e tomar essa decisão. Se eu abrir esse e-mail, poderei lidar com ele agora? Se eu abrir com essa conversa, eu poderei resolver esse problema agora? Caso você abra algo e não possa ser resolvido naquele mesmo instante, arquive-o na pasta adequada e redirecione a tarefa para sua lista de afazeres. Pasta adequada e lista de afazeres. Falarei mais em breve sobre lista de afazeres. Isso deve ser enfatizado. O e-mail pode arruinar uma boa administração do tempo. Aqueles alertas sonoros que ficam constantemente bipando a cada chegada de um e-mail mantêm toda a empresa em modo reativo o dia inteiro. Quando você ouvir um alerta de chegada, não abra o e-mail, nem o responda naquele exato momento. O e-mail existe para sua conveniência. Isso aqui se refere também ao WhatsApp. Se não for conveniente, não responda. A concentração é como um músculo que se fortalece cada vez que você se concentra. Se você interrompe sua concentração a cada momento que um e-mail chega ou que o telefone toca, você literalmente diminui a sua habilidade de concentração e se torna menos eficaz em qualquer situação que requer concentração. Muito importante, isso é muito verdade. Também estou aprendendo isso. Observação. À medida que você seguir esses 6 passos, não se incomode se você já ouviu esses conselhos antes, né? Foque-se em aplicar disciplina para implementá-los. Passo 2. Faça listas. Muitas pessoas criam listas como uma forma de manter-se organizadas. Se você não usa uma lista, provavelmente é uma pessoa muito reativa, e ele fala muito sobre ser reativo. E existe essa diferença. Uma pessoa reativa é sempre uma pessoa estabanada, que fica fazendo as coisas por si. Não. Mas se você é proativo, se você está ali se preocupando com as coisas antes que elas aconteçam, não precisa ser com tudo, mas você definiu ali. A sua empresa sabe quais são os pontos críticos, que é o que a gente viu no capítulo anterior. Então você define um escopo de trabalho em cima daqueles pontos críticos que você já definiu. Logo, você se torna proativo e sempre está resolvendo os problemas até antes deles acontecerem, ou quando eles acontecem, você consegue resolver de uma forma mais rápida. As listas o ajudarão a manter-se focado em prioridades e em questões altamente produtivas. Usar uma lista duplicará sua produtividade instantaneamente. Quando ministro uma palestra sobre o assunto, ando pela sala e pergunto quantas pessoas usam listas. Em seguida pergunto, normalmente sua lista contém quantos itens? Sempre há algumas pessoas na sala que têm listas com 25 itens ou mais, listas enormes, né? A chave para ser produtivo é focar-se nos 6 itens mais importantes que precisam ser feitos naquele dia. Quando você perceberá que quando se tem uma lista longa, ela acaba tornando-se a ferramenta para administrar seu tempo. Quando você se sente produtivo, vai até a sua lista, escolhe um item e o conclui. Isso faz sentir-se bem. Quando uma lista longa é usada como ferramenta, as tarefas mais fáceis e menos produtivas são concluídas primeiro com o intuito de encurtá-la. No final do dia, os itens mais importantes provavelmente não terão sido concluídos porque são os mais difíceis, os que consomem mais tempo ou ambos. Listas longas também significam que você nunca riscará todos os itens. Há um impacto psicológico negativo quando a lista não é concluída, mas haverá uma enorme motivação psicológica ao riscar aquele 6º item, especialmente quando todos eles eram as coisas mais importantes a serem feitas naquele dia. Incrível isso. Portanto, a regra é: liste as 6 coisas mais importantes a serem feitas e conclua esses itens diariamente a qualquer custo. A qualquer custo. Se você não riscou o 6º item, não vai dormir. Você volta e conclui o 6º item do dia. Isso é muito importante.
Isso não quer dizer que você não possa manter uma lista secundária com todos os outros itens que precisam ser feitos, ao planejar cada dia a ser discutido a seguir. Sua lista longa poderá ser usada como um cardápio, de onde você pode escolher os 6 itens mais importantes para aquele dia. Exercício. Faça esse exercício agora, incrementando à medida que você ler este capítulo. Pegue uma folha de papel em branco e escreva 6 coisas mais importantes que você precisa fazer amanhã. Talvez sua lista fique parecida com a minha. Trabalhar na proposta para cliente, enviar contrato por fax, agendar reuniões, teleconferência com o Wade, revisar o plano de marketing desse mês, trabalhar na carta de mala direta. Passo 3. Planeje quanto tempo você reservará para cada tarefa. Isso é muito importante. Por enquanto, não pense em quando você fará a tarefa. Apenas defina a quantidade de tempo que irá dedicar a cada uma de forma realística. Esse é um importante passo para garantir que os 6 itens da sua lista possam ser efetivamente realizados naquele dia. Se um ou mais dos itens na sua lista são muito extensos para serem concluídos em um dia, escreva quanto tempo você dedicará a cada um deles naquele dia. Cuide de projetos maiores em fatias de tempo administráveis. O projeto é grande, divide ele em várias partezinhas. Esse livro é um ótimo exemplo. Já me haviam feito várias ofertas de livros durante mais de 10 anos, mas a impressão que eu tinha de um livro é que se tratava de um empreendimento enorme. Uma vez que me comprometi, reservei 1 hora por semana em meu calendário para trabalhar no livro. Em 3 meses eu tinha uma sólida proposta, a qual viabilizou um acordo para este livro. O que você tem adiado por muitos anos? Que iniciativas importantes você está deixando de lado simplesmente porque elas consomem muito tempo? Realize-as em pequenas fatias. Isso para mim me ajudou muito na programação. Eu sempre olhava para um problema e achava ele muito complexo. Então eu paro agora e faço só o primeiro passozinho dele. Aí no outro dia eu faço mais um pouquinho. O professor que me ensinou isso me ajuda muito. O problema é grande? Ótimo. Qual o próximo passo? Igual aquele negócio do carro, né? O carro tem os faróis, à noite a gente está dirigindo, e com os faróis a gente só vê 50, 100 metros para frente, mas consegue fazer uma viagem com aquilo ali. Exercício. Ao lado dos itens na sua lista, escreva quanto tempo você realisticamente irá dedicar amanhã a cada um deles. Talvez a sua lista fique mais ou menos assim. Trabalhar na proposta para o cliente, 30 minutos. Enviar contratos por fax, 1h30. Agendar reuniões, 30 minutos. Teleconferência com o Wade, 1 hora. Revisar o plano de marketing, 1 hora. Trabalhar na carta de mala direta, 2 horas. Some a quantidade total das horas de suas tarefas produtivas. Neste exemplo, totalizam 6 horas e 30 minutos. Usei esse exercício em muitas palestras e sempre havia algumas pessoas que, ao adicionar suas horas, obtinham um total de 11 horas de trabalho. Esse número não é nem um pouco realístico, quando você precisa encaixar suas 6 tarefas dentro de um dia. Uma boa diretriz é obter um resultado de 6 horas ao somar os 6 itens mais importantes. Explicarei o porquê mais tarde. Bom, hoje a gente termina essa parte, né? São 6 passos, eu vou ler somente até o 3. E na semana que vem a gente continua do 4º ao 6º passo, dividindo, né, as coisas em fatias menores. E é isso, pessoal. Olha que dicas importantes, né? Primeiro, fazer a lista ali das 6 coisas mais importantes. Depois, olhar para essas 6 coisas e definir um tempo que você vai dedicar para resolver aquilo. Depois, somar as horas e ver se aquelas horas batem com o tempo que você tem no dia. Porque se você não tiver o tempo, do que adianta, né? Você vai só se enganar. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Grande abraço e até o próximo vídeo.